Fala, galerinha do primeiro ano. Voltamos aí para mais uma aula de geografia. Professor Rogério, professor Jorge, meu grande brother, para ministrar mais uma aula, né, professor Jorge? É isso aí. E um tema interessante, né? Exato. Que é o clima. Muito Falar sobre bem. o clima, o aluno entender os conceitos, entender a diferença entre clima e tempo. Só faz tanta confusão sobre isso, né? Exatamente. Inclusive nos telejornais, na televisão, o pessoal fala errado, né? Isso Fala mesmo, assim, galera. não sei o que, o clima, não. E não é, tá Às falando vezes é do o tempo. tempo, né? Então, vamos lá. Vamos lá, diretor, diretamente lá na nossa teleaula 10.1. Convidamos todos vocês aí da mediação tecnológica em todo o estado de Rondônia. Nós veremos hoje aí, introdução ao estudo do clima e os fenômenos climáticos, conceito de climatologia, fatores e elementos climáticos, tipos climáticos do Brasil e interferência humana no clima. Professor, o homem interfere no clima? Demais. Demais. E a gente vai entender por quê. Meteorologia é a ciência que estuda o tempo, que são as condições momentâneas da atmosfera. Não é algo fixo, muda. E a climatologia é a ciência que estuda o clima. Então, num primeiro momento, a gente tem a meteorologia relacionado ao tempo. Muito bem. Climatologia estuda o clima. Surgiu com o Renascimento. Antes, os eventos atmosféricos eram tidos como de Deus. Olha aí, Rogério. Exatamente. Rogério, olha só, vou te falar uma coisa, Rogério. Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, aí dava relâmpago assim, né? À noite, aí, olha o relâmpago. Aí minha tia falava, menino, tu não sabe que é Jesus que está tirando foto, é o flash. Então, olha só, como pode, né? Em pleno século XXI, ainda tem pessoas que acreditam, né, que são fenômenos de Deus, relacionado a Deus, relacionado à religião. E a gente sabe que é uma ciência, a gente sabe que são fenômenos atmosféricos. Exatamente. Não é isso? Muito bem. O tempo. É aqui que a gente quer que você não esqueça. Que o tempo ele é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento, em um determinado local. Isso é o tempo. O tempo pode ser chuvoso, o tempo pode ser ensolarado. Exato. É isso? Muito bem. Então, a previsão é do tempo no lugar. A previsão é do tempo naquele dia. A previsão é do tempo nos lugares, assim como a gente está vendo nessa imagem, Rogério. Muito bem. Então, não é a previsão do clima. Previsão do tempo. Isso. Então, já vamos conversar com o aluno, que a gente queria justamente que ele não esquecesse esse conceito. Exato. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento do dia, em um determinado local. Tudo certo, isso mesmo. É isso? Muito bem. Tipo assim, Rogério tá lá em Manaus. Ei, Rogério, como é que tá o tempo aí? Hoje o dia tá ensolarado. E, pô, Rogério, aqui em Porto Velho tá muito chuvoso. Então, é o tempo. O tempo, muito bem. É isso? Exatamente. Então, por favor, queridos alunos da mediação tecnológica, top como vocês são, não vão esquecer esse conceito. Isso tem que estar massificado e fixado na mente. Quando você ouvir alguém falando assim, olha, hoje o clima está muito frio. Não, não é o clima, é o tempo, porque vai passar. Exatamente. É isso? Vamos lá na tela, meu diretor. E aí, Rogério, tu acha que eles vão esquecer? Não, jamais. Beleza. Ficou então bem claro. O clima é definido, agora sim o clima, como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos.
são necessários, olha só, para dizer que o clima de um lugar, né? São pelo menos, 30 anos observando para determinar um tipo de clima, estudando o comportamento dos tipos de tempo de cada região. Não é isso, Rogério? Muito bem. Então, olha só, 30 anos. Mínimo, né? Então é um pouquinho de tempo, né? Muito Para se tempo. determinar o clima de uma região. Exatamente. Então, eles vão ver, estudar o comportamento dos tipos de tempo naquela região, naquela localidade. Naquela localidade vai ter dia de frio, dia de chuva, dia de tempestade. Tudo isso é estudado para se saber para determinar o tipo de clima naquela região. Exato, professor. Então, é uma coisa mais fixa. Fatores que determinam o clima: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade e as correntes marítimas. Então, quando a gente fala de delimitação de clima, o aluno tem que lembrar o seguinte: o clima é estudado em média aí, né, galera, como vimos anteriormente, 30 anos, e aí a gente estuda sobre aquela determinada região, fatores e elementos climáticos para poder verificar a diferença de clima em cada parte daquela determinada região ou país, beleza? E a gente vai verificar os principais agora e de que maneira esses elementos e fatores climáticos interferem no clima. Vamos lá, meu diretor, no quadro? Olha só, Rogério, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade e correntes marítimas, não pode confundir. Isso são os fatores determinantes do clima. Muito bem. Beleza, vamos lá. Latitude. Olha só, isso nós já vimos até na aula, né, Rogério? Exatamente. Sobre paralelos, meridianos, não foi? Exatamente. Explicamos um pouco sobre isso, só que agora nós vamos ver com mais riqueza de detalhes. Com certeza. Aí nós temos as zonas climáticas da Terra, que está subdividida em zonas frias, zonas temperadas e zona quente. Então, a latitude é a distância da linha do Equador a um ponto qualquer da superfície. E a gente falou também em aulas anteriores que as latitudes estão sendo representadas nas zonas térmicas da Terra por esta posição, na horizontal, Equador, Trópico de Câncer. Então essas linhas aqui, no sentido horizontal, são as chamadas latitude. Então as zonas frias, elas estão localizadas nessa faixa de 66 graus a 90 norte, 66 graus e 33 a 90 sul. Beleza? Então essas zonas frias são as zonas de menor temperatura, né, professor Jorge? Então, em latitudes altas, de 66 a 90, nós teremos o quê? Baixas temperaturas. Nas latitudes intermediárias, que está sendo representada por este amarelo aqui, nós temos as zonas temperadas. Nessas zonas temperadas, são as áreas da Terra onde vai ter as 4 estações bem definidas. E essas áreas que a gente está verificando aqui, em vermelho, são chamadas de zonas quentes, né, intertropicais, onde são consideradas áreas de baixas latitudes, porque vai de 0 a 23 graus, tanto a norte quanto ao sul. E aí a gente tem o quê? Em áreas de baixas latitudes, maior temperatura. Então, resumidamente, quando a gente fala de latitude, a latitude também vai interferir no clima de uma determinada região. Em altas latitudes, menor temperatura. Em baixas latitudes, maior temperatura. Lembrando, né, Rogério, que quando a gente fala em baixas latitudes, está relacionado ao número, né? Exatamente. Ao númerozinho aí, perto da linha do Equador, que é 0. 0 até aproximadamente 23 graus ali. Isso. Beleza? São as chamadas baixas latitudes. Exatamente. Tranquilo, galera? Vamos lá. Então já vimos aí o primeiro fator que interfere, né, professor Jorge? Isso. No clima. Tem até um textozinho de apoio, Vão interferir na incidência de raios solares recebidos por determinada região.
Então, essas áreas que estão em baixa latitude recebem uma incidência maior de radiação solar, por isso que a gente vai dos raios solares, por isso que a gente vai ter, consequentemente, nessas regiões, as maiores temperaturas. Então, Rogério, olha só, essa região que está em vermelho recebe a maior incidência de luz, porque a luz vai incidir diretamente nessa região. Aqui, nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, ele já vai incidir assim meio que perpendicular. Exatamente. É isso? Muito bem. Então, não vai incidir diretamente como na zona intertropical. Com certeza. É isso? Essa- Vai fazer com que o clima seja mais ameno. E nas zonas frias, São as que polares, os né? polares, essa luz solar, incidência da luz dos raios solares, vai ficar mais ainda perpendicular. Ou seja, vai passar por ali, vai iluminar, mas não vai incidir diretamente. Exatamente. Muito Ok? bem. Que vai interferir na temperatura do ar, da atmosfera naquela localidade. Com certeza. Isso se dá justamente pelo aquilo que a gente já falou, que é essa forma do planeta que é a forma esférica. É isso? Que Muito ela bem. vai fazendo essa curvatura. Exato. Ó, só uma observação. Aqui a nossa legenda, ela está em verde, mas na verdade essa legenda a gente vai ter o que, né, professor? Em vermelho representada no mapa, né? Aham. Só para... Vamos ver se eu consigo colocar um vermelho. Ah, não, peguei foi o... Vou apagar rapidinho aqui para ele, só para identificar aqui o que eu estou falando, ó. Então aqui no mapa, a minha zona quente está sendo representada pelo vermelho. Né? Beleza. Vamos lá. Então, aquilo que falamos, ó, as temperaturas próximas à linha do Equador serão o quê? Maiores. Guarde essa informação. Aí temos aqui as zonas térmicas da Terra, também de outra forma que ela pode ser chamada. A gente traz mais para representar, né? A zona polar, que falamos há pouco, áreas de altas latitudes, onde é mais frio. Zona temperada é essa zona que está abaixo da zona polar E entra a zona tropical. Exatamente, aí a gente tem o quê? Temperaturas médias, tem 4 estações definidas, e a zona tropical é a área que chamamos aí de áreas mais quentes, porque são de baixas latitudes, que é chamada também de zona tropical ou zona intertropical. Por que o nome é zona intertropical, né, Rogério? Porque ela está localizada, essa faixa, entre o trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então, a gente tem a chamada zona entre trópicos. Muito bem, Rogério. Vamos lá. Outro fator que interfere também quando a gente fala no clima, na dinâmica do clima, é a altitude. É isso aí. Vamos lá. E quando falamos de altitude, ó, o que seria a altitude? É essa elevação de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar zero, e a partir do nível do mar, né, professor Jorge, começa a verificar a questão da altimetria do terreno em diversas partes do mundo. Mas, Rogério, eu vou te fazer uma pergunta, então. A altitude, ela influencia no clima? Influencia. Então, vou te falar aqui, vou te perguntar, se nós tivéssemos aqui na Amazônia uma montanha, lá em cima da montanha era frio? E aí a gente vai ter, se for em relação a uma área de menor altitude, sim. Isso, né? Exatamente. Porque a altitude vai interferir, porque lá em cima é frio. Muito bem. Vamos lá. E aí a gente tem aí, ó, macetes para vocês em relação à interferência da altitude no clima. Então, quanto mais alto, a maior altitude, mais rarefeito o ar se torna. Menor será a irradiação, e aí a gente vai encontrar em áreas mais altas o que, galera? Menores temperaturas. E aí, por que a gente vai encontrar menores temperaturas? As moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade. E aí a gente tem um esquema, que é o próximo, para visualizar essa questão da interferência da altitude no clima. Então, quando a gente fala da altitude, ó, é a relação com a pressão atmosférica. Em área de maior altitude, a nossa pressão atmosférica será menor devido à baixa quantidade de ar acima dela. Só lembrando que o aluno já viu isso lá no ensino fundamental, que o ar tem peso. Exatamente. Já na baixa altitude, A pressão aumenta,
pois a coluna de ar é maior, ou seja, vai exercer influência, esse peso, sobre essas áreas de baixa altitude. Então, se a coluna de ar é maior, ela está tendo mais peso, como a gente vê nessa representação, né, professor Jorge? Isso, Olha aí. Estou falando dela aqui. Ó. Então, ó, menor altitude, maior a coluna de ar, então maior será a pressão para poder atingir o solo, né? A superfície mais baixa. Por isso que a gente vai ter aí o quê? Na menor altitude, maior pressão atmosférica. Então, quando a gente fala da temperatura, vimos no slide anterior, maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior temperatura. E aí tem a relação com a pressão, como vimos. E as massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar de atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. Olha só, Rogério. Então, quer dizer que massas de ar, elas são quilométricas. Exatamente. Então, a influência dela vai ser grande, né? Porque o tamanho dela são milhares de quilômetros. Muito bem. É isso? Beleza. Formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica. Exatamente. Então, ó, outro fenômeno, né, interferindo na formação aí da massa de ar, a partir da pressão atmosférica, né, professor? Atmosférica. Vamos lá. Quando a gente fala das características de massa de ar, elas podem ser seca, quente, fria e úmida. São as principais características da massa. Uma frente seca, uma frente fria, vai diminuir a temperatura daquela região, né? E uma úmida vai trazer o quê? Umidade, chuva para aquela determinada região. Aquela massa que está atuando agora é quente. A gente vai ter o calorão, né, professor Isso. Jorge? E assim as massas de ar vão interferindo no clima de uma determinada localidade. Exatamente. Por exemplo, aqui é quente e úmido, né? A Exatamente. gente está na Amazônia. Exato. Então, as massas de ar também elas podem ser classificadas de acordo com a latitude, de acordo com a superfície de origem e também com a temperatura. Então, quando a gente fala de latitude, a gente vai ter massas de ar polares, temperadas, tropicais e equatoriais. Quando a gente fala de região de origem, essa massa ela pode ser uma massa continental, que vai ter uma característica normalmente seca. Ou essa massa é marítima, que normalmente essa massa está carregando que umidade, que vem lá do oceano e gera precipitação dentro do continente. E a temperatura dessas massas de ar, Rogério? Como é que a gente pode dizer? Quentes e frias. Ou quente ou fria, né? Exatamente. Beleza. Olha, Rogério, então olha só, massa de ar, vamos dar um exemplo aqui. A classificação dela, a gente pode dizer que a latitude dela pode ser polar. É isso? Exatamente. Essa massa de ar, podemos dizer que uma massa de ar é polar. Então, estamos se referindo à questão da latitude. Exatamente. Por exemplo, temos o fenômeno da friagem aqui em Rondônia. Muito bem. É isso? A massa de ar, ela é polar. Exatamente. Vem lá do Polo Sul. Que atinge aqui a Amazônia, né? Isso. Então, essa massa que atinge a Amazônia, Que traz a friagem? a friagem, né? Que é o fenômeno friagem, a gente chama ela de MPA. Não é, professor Jorge? Exatamente, massa polar atlântica. E a massa que predomina, por exemplo, aqui na Amazônia, para a gente ter essa temperatura, né? Ela recebe outro nome. É a MEC, Massa Equatorial Continental. Anota aí, aluno. Temos aí também a continentalidade e a maritimidade que interferem no clima de um determinado local. Ó, quando a gente fala da continentalidade, da maritimidade, a gente está falando o quê? Maior ou menor proximidade de grande massa de água. Se está próximo de água, eu estou falando aí da maritimidade. Se está mais distante, eu estou falando de uma cidade que está localizada no interior do país, a gente vai falar que é continentalidade. Então, a maritimidade e a continentalidade vão exercer o quê? Variação na umidade e vão interferir na temperatura daquela determinada região. A gente vai verificar já já o esquema. Quando falamos de continentalidade, é essa distância em relação a mares e oceano. Por exemplo, né? Tenho aqui um determinado país. Aqui é o litoral, aqui é as terras emersas do continente. A cidade A está localizada
aqui nessa posição onde eu fiz essa bolinha, em relação ao mar. Então ela está sofrendo mais interferência do mar ou do continente? Se está mais no interior do continente, certamente é do continente. Por isso que esse fenômeno chama-se continentalidade. Então, maior distância que essa cidade estiver longe aí dos oceanos e mares, ela vai ter uma maior variação de temperatura. Ela vai ter o quê? Uma maior amplitude térmica. A gente vê muito isso na Europa. Por exemplo, as regiões que estão localizadas, por exemplo, próximo ao litoral, e aí é uma região fria ali, vamos colocar no inverno. Fria pra caramba, mas tão próximo ao litoral. Quando chega o inverno rigoroso, vai diminuir a temperatura, mas não vai cair tanto a temperatura porque a água consegue ali reter calor por mais tempo e vai controlar a temperatura daquele local. Mas tem, por exemplo, áreas da Europa como Kiev, que está mais distante dali do oceano, onde há uma queda brusca da temperatura. A temperatura às vezes fica até menos 12, menos 15 graus negativo. Então, se eu pegar a temperatura daquele período do verão, comparar com a do inverno, caiu muito. Então, essas cidades que estão localizadas mais no interior, elas vão sofrer com maior variação de temperatura. E o nome desse fenômeno é conhecido como continentalidade. Beleza? Vamos lá. E nós temos aí o quê? Menor será o quê? A quantidade de chuva quanto mais distante de uma área oceânica e mares. Já a maritimidade resulta da proximidade com mares e oceanos. Quanto menor a distância do mar e do oceano, menor será a variação da temperatura, ou seja, a amplitude térmica vai ser menor. E vai ser também maior a quantidade de chuva. E a amplitude térmica, eles estudam na física, né? Isso. Então, vou lembrar desse conceito. Beleza, então aí a maritimidade já vai contribuir o quê? Para chover mais, né? Quem está próximo mais de oceanos e mares recebe mais chuva de quem está localizado lá no interior do continente. Correntes marítimas. Bem, as correntes marítimas, elas representam os fluxos de água que ocorrem no mar. As massas de água fria ocorrem dos polos em direção ao Equador. As correntes marítimas podem ser frias, que são mais profundas, ou quentes, mais superficiais. São influenciadas pelas massas de ar, os ventos. As massas de água quente ocorrem a partir do Equador em direção aos polos. Então, galera, vocês veem aí que a água quente, né, que aqui do Equador, vão em direção ao polo. E que está no polo, vem em direção ao Equador. Muito bem. É como se fosse uma troca de energias quentes e frias nos oceanos. Muito bem. Que traz esse equilíbrio do clima no nosso planeta. E essas correntes interferem até mesmo na pesca, sabia? Com certeza. Né? Porque aí vai ter um momento que vão aproveitar, que as espécies vão subir mais para ali da superfície das águas, e aí acaba favorecendo a partir desse movimento das correntes marítimas. Determinam a formação das categorias climáticas, uma vez que transportam umidade e calor. Rogério, o mar, os oceanos ali, a costa brasileira, as águas do mar são quentes ou frias? São quentes, né? Já ali do outro lado do oceano, aqui do outro lado do continente, lá no Chile, é fria, né? Exatamente. São águas frias, então isso interfere na climatologia daquela localidade. Exatamente, com certeza. E obviamente que vai interferir até na formação ali daquelas praias. Aquela areia bonita que nós temos no Brasil, não tem ali pro lado do Chile, da mesma forma que foi desenvolvido aqui. Muito bem. São pedras, né? Não teve um desenvolvimento de temperismo intenso como teve aqui. Exato. Por ser região mais quentes. Com certeza.
E aí temos aí as correntes marítimas, esse mapinha para entender esse mecanismo, né? Que não só acontece aqui a nível de América, mas em todas as partes, né, do mundo, e essas correntes também vão interferir no clima, e elas são chamadas de fatores climáticos. Olha aí, Rogério, só um minutinho nessa figura, que essa figura é muito bonita, né? Interessante. Ela vai identificar aí que esses pingos azuis aí são as águas frias indo em direção à linha do Equador. E a vermelha está indo em direção aos polos. Exatamente. Pronto, professor Jorge, falamos agora há pouco, né, sobre Os fatores, os né? fatores, e agora Os elementos. que também interferem no clima. Exatamente. Então, quando a gente falar dos elementos do clima, a gente vai lembrar de temperatura, umidade, precipitação. Temperatura, umidade e precipitação. Rogério, interessante, né, que São as grandezas da atmosfera. Exatamente. Da atmosfera. Interessante, né, que agora tem até um pouco a ver com, por exemplo, física, né? Exato. Geografia e física. Agora a gente está falando um pouquinho de temperatura. Muito Coisa bem. que o aluno viu com grande riqueza de detalhes, está vendo lá com o Décio e com a professora Deise, né? Exato, professor Jorge. Beleza, ó, temperatura. Quantidade de calor registrada na atmosfera de um determinado lugar. E como é medida essa temperatura? Em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou Kelvin? O aparelho utilizado, qual é? O termômetro. A temperatura do ar registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da localização e da circulação atmosférica. Envolve, inclusive, as massas de ar, né? Exatamente. Se tiver ali naquele determinado momento uma massa de ar fria exercendo influência naquela localidade, por exemplo, aqui em Rondônia, em um determinado momento do ano, tem a friagem. Exato. Então, vai estar sendo influenciada a temperatura por causa dessa massa de ar fria. E aqui vai estar frio, que não é uma realidade local, é momentâneo, poucas vezes no ano. Exatamente, professor. Ainda falando sobre a temperatura, né? Agora vamos partir para a umidade do ar. Isso. Que é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera em um determinado instante. É um indicador usado na meteorologia para se saber como o tempo se comportará. Pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. Inclusive a umidade do ar, né, Rogério, está relacionado inclusive com chuva, né? Exatamente. E aí, quando fala absoluto, professor Jorge, aí a umidade absoluta, a umidade relativa. Então, o que seria a absoluta? É a quantidade, né, do total de vapor de água presente na atmosfera. Quando a gente fala da relativa, é a quantidade de vapor de água existente até o seu ponto de saturação, ou seja, até a quantidade máxima possível de presença de água antes que gere a precipitação. Então, por isso que há a diferença entre a relativa e a absoluta, quando a gente fala de umidade. Precipitação é a mudança do estado físico da umidade da atmosfera. Ocorre a partir da condensação das gotículas presentes nas elevadas altitudes, ou seja, lá em cima. O vapor de água que se encontra nas nuvens se congela em razão da altitude. A partir dessa condensação, desloca-se em direção à superfície terrestre de várias formas, como a chuva, neve, granizo, neblina, orvalho e geada. Olha só, então, quando vocês ouvirem falar na palavra precipitação. Ah, professor, eu tenho uma colega aqui que ela é muito precipitada. Não, não era essa precipitação que a gente está falando.
precipitação, esse estado, mudança do estado físico da umidade atmosférica, que ela pode se apresentar como chuva, neve, granizo, neblina, orvalho, geada. Mas os principais é a chuva, neve e granizo. É isso, gente? A geada lá no sul do Brasil, então a gente tem também precipitação, né? Precipitação, a geada lá no sul do Brasil, o orvalho da manhã, a neblina, quando está atrapalhando o trânsito, né? Aquela, como se fosse ali a cerração. Então, são as formas que se precipita essa umidade de ar. Muito bem. Essa forma que a água está na atmosfera, né? Exatamente. Beleza. A chuva, né, que é um tipo de precipitação, resulta da conjugação de dois fatores: o vapor de água atingir seu ponto de saturação e a queda da temperatura da atmosfera. Aí, tendo esses dois fatores, começa a chover. Beleza. Agora, galerinha, chegou o momento que a gente vai para um momento especial do nosso material sobre rios voadores, que está relacionado, né, à questão da umidade, do processo aí de evapotranspiração aqui na nossa região amazônica. Beleza? Então vamos lá, de olho na matéria. Você conhece um rio, certo? Esse aqui, por exemplo, é o Rio Madeira, um gigante com uma vazão d'água de cerca de 40 milhões de litros por segundo durante o período chuvoso. Mas você já imaginou um rio como esse em cima das nossas cabeças, nas nuvens? Pois eu te digo que existe. É o fenômeno rios voadores da Amazônia, que é uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera. O que acontece é que as árvores da floresta amazônica devolvem as águas da chuva em forma de vapor que ficam nas copas para a atmosfera. É o fenômeno chamado de evapotranspiração, ou seja, as águas das chuvas evaporam e ficam retidas na atmosfera em forma de umidade, formando os rios voadores. Para se ter uma ideia da umidade gerada pela Amazônia, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro, por exemplo, possa produzir cerca de 300 litros de água por dia, ou seja, o dobro do consumo diário de uma pessoa. Ela bebendo, tomando banho, cozinhando, lavando. E uma árvore de 20 metros de altura pode devolver mais de 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Levando em conta que na Amazônia existem cerca de 600 milhões de árvores, se tem aí uma ideia da grandeza desse fenômeno. O Atlântico é um importante contribuinte para as chuvas do mundo inteiro. Porém, 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm inicialmente do Atlântico. Passa pela região amazônica, se beneficia de toda a água retida na atmosfera, que vem da própria vegetação, se juntam, faz essa corrente, a corrente de ar úmida, é parado pela barreira natural da Cordilheira dos Andes, que não deixa passar boa parte desse ar para o Peru, por exemplo. Aí força essas nuvens que vão através das correntes de ar para o sul e vão se espalhando para todo o país, trazendo muitos benefícios para a agricultura, centros urbanos, hidrelétricas, sem falar na umidade relativa do ar, por exemplo. Você já sabe a importância da preservação da floresta amazônica. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. E aí, galerinha, voltamos aqui após essa matéria maravilhosa, né, professor Jorge? Isso aí. Que representou aquilo que a gente vem falando durante a aula sobre clima. Falou sobre precipitação, falou sobre rios voadores,
processo de evapotranspiração. Então, um material especial para os nossos alunos para complementar ainda mais o conhecimento acerca dessa questão da dinâmica climática do Brasil e até mesmo do mundo, né, professor Jorge? E eu tenho certeza de uma coisa, Rogério, que além do conhecimento geográfico que foi passado, é isso? Porque a gente está dando informações técnicas. Mas com essa animação, eles viram as coisas acontecer, uma reportagem muito bem feita, por sinal, leva a uma reflexão. Exatamente. Sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Com certeza. Beleza, então vamos lá, para prosseguindo com a nossa aula. E agora a gente traz para vocês os principais tipos climáticos do mundo. Estamos falando de climas, né, professor Jorge? É isso aí. Então, está subdividido nessa representação a nível mundial da seguinte maneira. Os climas quentes. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, o marca-texto. Vamos lá. Os climas quentes, os climas frios, os temperados e clima de altitude. Então, olha aí, ó, o clima quente, a gente tem o nosso clima equatorial, tem o clima tropical, que é o clima predominante do Brasil, né, professor Jorge? Tropical. E aí, nas regiões mais frias, a gente vai encontrar o clima polar. Temos aí o clima temperado, daquele que a gente falou sobre da continentalidade, ó. Esse aqui continental sofre com a continentalidade. Temos o clima de altitude, que é aquele que sofre interferência das elevações. Quanto mais alto, mais frio. Então, nas regiões de maiores altitude, ó, aqui a gente consegue observar na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, a gente está vendo o nosso clima de altitude. Isso. Onde é mais frio, porque a altura está interferindo na temperatura. Exatamente. E sem falar que, só relembrando, né, eles estão na área da zona tropical. Muito bem. Vamos lá. Aí nós temos aqui o tipo climático do Brasil, com uma classificação em clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, o tropical atlântico também, que é chamado de litorâneo, e o clima subtropical. Então, quando a gente fala de clima no Brasil, essa região subtropical é a região do Brasil que vai ter as 4 estações mais definidas, né? Porque o nosso território, a maior parte dele é clima tropical e não temos 4 estações bem definidas. Importante saber, poluição atmosférica vai ter consequências. Agora estamos falando sobre a questão ambiental. Em escala regional, ilhas de calor, inversão térmica e chuva ácida. Em escala global, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Beleza, aí só o Brasil, né, a relação das emissões de gases do efeito estufa relacionadas à energia em 2014 e projeções para 2023, Rogério. Então a gente tem aí as áreas, né, por exemplo, que estão contribuindo para essa questão da poluição atmosférica de uma forma negativa, né, professor Jorge? Então a gente consegue observar aí, por exemplo, o transporte. Mas como assim transporte interfere na poluição atmosférica dos gases de efeito? Sim, porque está liberando o quê? A queima, né, a partir, vamos colocar, do petróleo, que libera o enxofre, que libera o CO2, o dióxido de carbono para a atmosfera. Isso, ou seja, os combustíveis fósseis através de gasolina e o óleo diesel estão sendo queimados 24 horas por dia. Exatamente, ó, setor de construção, geração de energia, tudo isso gera a poluição. E a nível Brasil também a gente consegue observar essas liberações, né, de gases também. Aí a gente tem um comparativo de 2014 e o mais recente. Não é isso, professor? Que acaba influenciando no clima. No clima. Não é isso? E nessa questão, que é o lado triste da história, que é chamado aí de poluição atmosférica. Beleza? Então é isso, a gente vai ali tomar um cafezinho e já volta para fazer a revisão. Valeu! Tchau!